Ficamos com o tema artrite idiopática juvenil e nosso grupo é composto por Amanda, Lucicleide, Vitória e Rayane. Lucicleide Santos, eu vou falar um pouco da definição da artrite idiopática juvenil, popularmente chamada também de doença de Still ou artrite reumatoide juvenil, que é uma doença crônica caracterizada por inflamação de uma ou mais articulações do corpo, E ela também pode ser do tipo sistêmico, de artrite idiopática, que ocasiona a pericardite, que é uma inflamação na membrana do coração, e outros problemas relacionados aos órgãos vitais, com consequências graves para os pacientes. E esses sinais típicos da inflamação das articulações são dores, inchaço e limitações de movimento, certo? A idiopática significa não saber a causa, e juvenil, neste caso, significa que o início dos sintomas ocorre antes dos 16 anos de idade, mas pode ocorrer de forma muito rara em adultos. Vou falar um pouco agora da epidemiologia, que é uma forma mais comum de artrite na infância e uma das doenças crônicas mais frequentes nessa fase da vida, Aproximadamente 1 a cada 1.000 crianças tem a doença. Aqui no Brasil não existe dados exatos sobre a doença, mas ela é uma doença de distribuição mundial com várias etnias, suscetibilidade genética e influência ambiental nas populações em estudos. Pelo mundo, a prevalência da AIJ está em torno de 16 a 150 para cada 100.000 pessoas. A exemplo da Áustria, que a prevalência estimada é de 400 para cada 100.000,2 por pessoas, certo? Essa doença ela comete mais o sexo feminino. Na forma sistêmica, ela não há diferença de sexo. Já na artrite relacionada à entesite, predomina mais o sexo masculino. Meu nome é Rayane, eu vou falar um pouquinho sobre as classificações. Temos a artrite sistêmica, que é uma artrite em uma ou mais articulações, e ela é acompanhada ou precedida por febre de duração mínima de 2 semanas, e ela pode também ser acompanhada por uma das seguintes manifestações, que temos a hepato e a edenomegalia generalizada. E temos também a oleoarticular, que ela é atingida até 4 articulações, e as juntas do joelho e tornozelo são as mais afetadas normalmente. A parte colorida dos olhos também pode inflamar, sem que exista qualquer sinal visível, e gerar complicações como glaucoma, catarata. Por isso, as crianças ou adolescentes com essa doença devem ir ao oftalmologista a cada 3 a 4 meses. Também temos a poliarticular, é a segunda forma mais comum. Ela afeta as articulações no início e é dividida em 2 tipos, FR negativo e FR positivo. Normalmente, meninas jovens são FR negativo e têm um prognóstico melhor. E o tipo FR positivo, ele costuma ocorrer nos adolescentes e é frequentemente semelhante à artrite de adultos. Nos 2 tipos, as artrites também podem ser sistêmica e a frequência envolve as pequenas articulações. Temos a psoriática também, e ela apresenta distribuição bimodal, ela é relacionada à idade, e um dos picos ocorre em meninas jovens, e o outro pico ocorre em homens e mulheres mais velhos, que são igualmente afetados, e está relacionada à psoriase, dactilite, que são desinchados, ou história familiar de psoriase em parente do 1º grau. Também a artrite relacionada com a tendinite, que é uma inflamação dolorosa na inserção do tendão e ligamentos. E ela é mais comum entre meninos mais velhos que podem desenvolver algumas características, como epondilite
e também a artrite reativa. E a artrite tende a ocorrer nos membros inferiores e também ela é assimétrica. E temos a indiferenciada. Ela é diagnosticada quando os pacientes não têm os critérios para qualquer categoria ou têm critério para mais de uma categoria. Boa noite, meu nome é Vitória e vou falar sobre a etiologia. A causa da artrite idiopática juvenil permanece desconhecida. No entanto, fatores imunológicos, genéticos e infecciosos parecem estar envolvidos, já que estudos recentes mostram certa tendência familiar para a ocorrência da doença. Demais fatores externos, como certas infecções virais e bacterianas, além de estresse emocional e traumatismos articulares, podem atuar como desencadeantes da doença. Bom, meu nome é Amanda Mirella, vou falar um pouco sobre a manifestação clínica. Bom, a artrite idiopática juvenil. Qualquer tipo de início, os joelhos são as articulações mais frequentemente acometidas. O componente doloroso da artrite, às vezes, é um pouco intenso, o que pode dificultar o reconhecimento do problema articular. Mesmo que a criança ou o adolescente tenha um ou mais dos sinais e sintomas dos listados acima, não significa que desenvolveu artrite idiopática juvenil. É necessário procurar um médico para ele diagnosticar corretamente o problema e indicar o melhor tipo de tratamento para o caso. Bom, meu nome é Amanda Mirella, vou falar um pouco sobre o diagnóstico. Exames de sangue não há um específico para identificar a doença. A presença de fator reumatoide pode ser um indicativo, embora a artrite idiopática juvenil possa acontecer sem o fator existir, bem como não se desenvolver, mesmo que ele esteja presente. A proteína C reativa, o PCR, que indica se há inflamação, é outro sinal avaliado. Exames de imagem, como ultrassonografia, ressonância magnética, raio-x, mostram sinais de inflamação e desgastes nas articulações, como a inflamação nas articulações pode ser um sinal comum em outras doenças. Todas as possibilidades devem ser analisadas e descartadas pelo médico. Meu nome é Vitória e vou falar também sobre o tratamento. O objetivo do tratamento da artrite idiopática juvenil é controlar a inflamação e as dores nas articulações, além de prevenir deformidades e a perda de movimentos. O tipo de tratamento varia de acordo com a gravidade da doença. Os medicamentos são anti-inflamatórios não hormonais, diminui a inflamação. Analgésicos aliviam a dor. E o corticoides diminui a inflamação e a dor. Vou dar continuidade ao tratamento. Temos a fisioterapia e terapia ocupacionais, que são fundamentais e devem ser iniciados o mais cedo possível para possibilitar a manutenção, recuperação da mobilidade das articulações afetadas, o fortalecimento muscular, o alongamento dos tendões e o aumento de amplitude de movimento articular. Dessa forma, é possível evitar incapacidade funcional da criança. E também temos o apoio psicológico. Pode ser necessário devido ao caráter crônico da doença. E também temos o repouso, que ele vai contribuir para a diminuição das inflamações. Porém, se ficar em repouso mais de 30 minutos, piora a rigidez muscular.